E aí, galera, mais uma aula de história comigo, professor Matheus Martins. Hoje, não com o tema que eu havia prometido na última aula, que era Guerra Fria, mas sim com Era Vargas, um tema importantíssimo para a história do Brasil. Afinal, Getúlio Vargas é uma figura muito polêmica, ele ocupa o debate público nacional desde quando assume o poder na década de 30 até Fernando Henrique Cardoso e Lula, que são aí os camaradas que vão enterrar a política nacional desenvolvimentista que se iniciou com Vargas. Então, um camarada muito importante, seu legado dura décadas, ainda é debatido hoje em dia e tem várias contradições. Ora, Vargas parece ser super esquerdista, ou pelo menos um centro-esquerda trabalhista mais autoritário. Em outros momentos ele flerta ou parece flertar com tendências mais autoritárias à direita. Então é uma figura bem camaleônica que vai trocando aí de linguagem, vai trocando de aspectos ao longo do tempo, mas definitivamente a gente pode dizer que Vargas é o pai do Brasil moderno. Sem Vargas, provavelmente nós ainda estaríamos vivendo os estrondos da oligarquia cafeeira com seus mandos e desmandos junto com a oligarquia mineira. Vargas vai sepultar esse Brasil arcaico, esse Brasil atrasado e vai dar margem para o surgimento de um Brasil moderno, de um Brasil industrial, onde as massas populares têm um papel importante na política a partir de sua coordenação, de sua organização, tanto em grupos de trabalhadores, como sindicatos, como em partidos políticos. E é isso tudo que Vargas traz, esse popular, que vai fazer dele uma figura que ameaça o interesse de quem está alocado no poder no Brasil. É um cara que vai desagradar muita gente, vai conquistar inimizades eternas, mas de fato a luta dele era, sem sombra de dúvidas, uma luta por um Brasil mais nacional, para um Brasil menos, que a gente chama hoje em dia, entreguista. Um Brasil que valorizasse as suas riquezas internas e utilizasse essas riquezas para o desenvolvimento nacional e não para o enriquecimento de um baronato que especula em cima da economia brasileira, vendendo todo o trabalho e o esforço bruto de nossa gente para o exterior, a fim de lucrar e enriquecer, enquanto o povo brasileiro fica cada vez mais pobre, cada vez mais miserável. Ainda assim, com todo esse memorável trabalho, memorável legado, é inegável que Vargas foi um ditador. E governou como ditador durante um bom período de tempo. Olha, ele vai governar de 30 a 45, são 15 anos. Não é pouco. Durante esse período, a maior parte dele, Vargas governa com o Congresso fechado, ele mesmo editando leis. Então, apesar do legado ser positivo, o processo de intransigência política que foi necessária para a ascensão de Vargas ao poder, afinal ele tinha que destruir toda uma estrutura oligárquica que mantinha as elites cafeeiras atreladas a uma produção agrária muito assim, pouco moderna. É, Todo esse esforço foi à base de uma força muito bruta, à base de repressão. E aí a gente tem que fazer sempre aquela reflexão sobre se é uma ditadura positiva. Eu, de minha parte, acredito que não existem ditaduras positivas. Para mim, melhor a pior das democracias do que a melhor das ditaduras. Mas o que a gente pode falar é que não existia uma democracia de fato antes de Vargas. É quando ele sai voluntariamente ou pressionado do poder em 45, abre mão aí de sua presidência e não vai poder ser candidato à eleição na primeira das eleições livres pós-era Vargas. É nesse contexto que vai nascer o espaço mais pungente e participativo da democracia brasileira, que é o período que vai de 45 até 64. O momento que a gente chama de República Popular no Brasil, ou República Populista, onde aí se alternam governos mais centro-esquerda e governos mais centro-direita, sempre aí dialogando com as massas e trazendo o povo para o debate público, para o cenário político,
algo que parece um pouquinho com a nova República Era da Democratização depois de 1988. Bem, estou falando bastante, isso aqui é um preâmbulo muito grande, vamos debater sobre Vargas mais especificamente. Bem, como é que então a gente vai ter o Vargas ascendendo ao poder no Brasil? Tudo começa, pessoal, com a eleição de 1930. É uma eleição marcada aqui pela ruptura entre a oligarquia paulista, representada pelo Partido Republicano Paulista, e a oligarquia mineira, com o Partido Republicano de Minas Gerais. Por que essa ruptura? Washington Luiz, o presidente de turno, que acabaria seu mandato em 30, ambicionou colocar na sua sequência, como seu herdeiro político, no cargo de presidente da República, um paulista, Júlio Prestes. Cuidado para não confundir Júlio Prestes com Antônio Carlos Prestes. Antônio Carlos Prestes é comunista, a essa época era um tenentista, liderou a coluna Prestes, se exilou na Bolívia e aí foi ter um treinamento na União Soviética, de onde se aproximou de um comunismo mais teórico. Aqui, Júlio Prestes é um representante da oligarquia paulista. Então, Washington Luiz coloca Júlio Prestes como candidato à presidência da República, passando a perna na política do café com leite. Porque São Paulo estaria indicando 2 presidentes seguidos. Minas Gerais fica estressadíssima. O Partido Republicano Mineiro, o Antônio Carlos Andrada, fica estressadíssimo com essa estrutura, com esse rompimento da estrutura do Pacto do Café com Leite. E aí vai tensionar o quadro político nacional. Enquanto Washington Luiz, na presidência, puxa governadores para apoiar o seu candidato Júlio Prestes, o Partido Republicano de Minas se organiza com outros partidos menores estaduais para organizar o primeiro partido a nível nacional, a chamada Aliança Liberal. Um partido de oposição ao Washington Luiz, considerado um oligarca. Sempre tem essa diferenciação aí na política latino-americana, oligarquia, conservadores de um lado e liberais, oposição do outro. E essa aliança liberal vai colocar como candidato à presidência da República figuras ligadas às classes dominantes do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Getúlio Dornelles Vargas é apontado como uma liderança gaúcha para ser candidato à presidência da República, e seu vice é o menino João Pessoa, que tinha sido governador há pouco tempo da Paraíba. Isso porque se pretendia, com a Aliança Liberal, unir a maior parte dos estados brasileiros fora do eixo de domínio de São Paulo para tentar fortalecer uma candidatura independente que colocasse uma figura a nível nacional de respeito na presidência da República, ultrapassando a ideia do café com leite. Minas Gerais vai ceder apoio a essa política. Vargas já é um político conhecido, já havia sido deputado, é um camarada respeitado a nível nacional, mas ainda muito jovem e que tem vindo aí de uma linhagem que deriva de políticos ligados a um centralismo forte. Lembrem aí da revolta da Degola no Rio Grande do Sul. Então, o Vargas está ligado não aos maragatos que se revoltaram, mas aos pica-paus, a tradição de uma política mais centralizada, mais forte, mais nacional, menos ligada aos locais, ou menos em defesa dos locais, e sim a uma unidade a nível nacional. E por isso, não à toa, a partidarização, o partido que ele cria é uma aliança liberal a nível nacional, não é a nível local. Ele só parte do Rio Grande do Sul, mas a ideia é unir o país todo em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. A gente fala um pouquinho mais à frente sobre isso. Mas as principais agendas da campanha de Getúlio Vargas, às quais o Partido Republicano Mineiro vai aderir, é a mudança na legislação eleitoral para se colocar um voto secreto. Ele acreditava com muita veemência que o Partido Republicano Paulista só conseguia se
propagar, só conseguia permanecer no poder por conta que o voto não era secreto. Então havia toda uma política de voto cabresto, de controle da eleição popular. Defendia também a anistia política aos tenentes, e esse movimento faz com que ele se aproxime das Forças Armadas, dos mais jovens oficiais das Forças Armadas. Ele vai ser um camarada muito querido por essa proposta de ruptura com uma oligarquia velha, corrupta e atrasada. Ele propõe também leis trabalhistas, e aqui ele está conquistando o povo, está chamando o povo para a sua luta, porque havia aí uma grande exploração popular desmedida, e o Vargas vai, de certa forma, não só como jogada política, mas como projeto de país, tentar regular as forças das classes trabalhadoras, dando mais ímpeto e mais organização a esse grupo político para se colocar como representante deles. Então as leis trabalhistas vão vir aqui muito como uma regulamentação da jornada de trabalho. E por fim, ele é um grande crítico ao governo central, principalmente porque o discurso dele parte ali de uma oligarquia do Sul, parte de como é que eu posso dizer, uma oligarquia que está afastada do poder. Então, por estar afastada do poder central, ela pode se renovar, pode repensar valores e está aí numa perspectiva de inovar a política nacional diante de um afastamento com o velho que é representado pelo Partido Republicano Paulista. Com essas propostas todas, Vargas viaja o país de norte a sul, mas mesmo assim a eleição vai dar a vitória para Júlio Prestes, o que é assim arrasador para a política nacional, uma vez que há uma expectativa geral que a eleição dê como resultado Getúlio Vargas vitorioso. Muito provavelmente, é a argumentação do próprio Vargas e de seus partidários, a máquina eleitoral, sob o controle do Washington Luiz, então presidente, foi extremamente fraudada para garantir a eleição do Júlio Prestes. Mas aí, tudo bem, Júlio Prestes acabou eleito, acaba esse sonho aí de uma fortificação, de uma oposição chegando ao poder, só que, como veremos, essa eleição vai trazer uma grande insatisfação a nível coletivo. Quem desgosta aí do resultado dessa eleição? Vamos lá, um por um. Primeiro, os operários, pois viam em Vargas a esperança de renovar a sua condição de trabalho, de modificar a exploração social ao qual eles estavam sendo submetidos através das melhorias especificamente relacionadas às leis trabalhistas. Outro grupo que vai se colocar em oposição ao resultado eleitoral é a classe média urbana, que via na manutenção da política exportadora do café um grande problema para sua qualidade de vida. Pensem comigo, as classes médias urbanas, em geral, ou são formadas por profissionais liberais ou são formadas por funcionários públicos. Essa galera recebe um salário tabelado a nível nacional, pensado a partir da perspectiva do dinheiro nacional, e o papel moeda estava sofrendo constantemente inflação por conta da política de exportação do café, que só atendia aos interesses do enriquecimento da oligarquia paulista. Isso faz com que essa classe popular, com esse grupo político, esse grupo social da classe média, se afaste das elites cafeeiras e colhe em qualquer oposição que se proponha modificar essa circunstância, modificar essa situação. Os industriais que vêm surgindo também, ainda sem tanto ímpeto, escutam o cantar da sereia, que é o Getúlio Vargas, essa ideia de afastar elites agrárias do poder e trazer uma política moderna e industrial para o Brasil como algo muito positivo. Eles são super a favor de acabar com o modelo agroexportador brasileiro. Mas nesse contexto, não se enganem e não pensem no Brasil contemporâneo, os industriais não são a maior força financeira nem a maior força política. A maior força financeira e política ainda reside na elite agrária nacional.
As oligarquias dissidentes, os grupos de famílias de origem mais rica, nobre, até às vezes descendentes de famílias da aristocracia imperial, que estão afastadas do poder político por conta da violência eleitoral, das fraudes que são perpetradas pelos aliados da oligarquia paulista nos estados da federação, essa galera também vê com muito maus olhos a manutenção do poder no eixo Rio-São Paulo, perdão, no eixo Rio de Janeiro. Ai, que inferno! No eixo São Paulo, desculpa. É, no eixo São Paulo-Minas, sendo que Minas já descolou aí, mas tudo bem. Em São Paulo, eles são muito opositores à manutenção do poder centralizado em São Paulo, e se tem um temor a nível nacional que se perpetre uma continuidade eterna de São Paulo governando o país, enquanto os demais espaços não terão acesso ao poder, não haverá um revezamento no poder que atenda às necessidades locais. E esse grupo político também vai se colocar em oposição aí à manutenção da oligarquia paulista no poder. As oligarquias dissidentes são justamente os Vargas, lá no Rio Grande do Sul, vai depois se tornar os trabalhistas, vai ter o Brizola, vai ter o João Goulart, todos muito ligados ao Vargas. E na Paraíba a gente pode citar os Pessoa, os Suassuna, que são inimigos do Pessoa. Aqui no Pernambuco, no Pernambuco ficou horrível, né? Em Pernambuco a gente vai ter a família Reis a partir da década de 40, chegando a Pernambuco e traçando aí um papel de oligarquia modernizadora e em oposição às velhas oligarquias vinculadas à elite paulista. Então, tudo isso é um grupo muito grande que vai se opor à centralidade de São Paulo no processo político nacional. E, por último, os tenentistas. A gente viu que Vargas tem uma plataforma pró-exército, pró essa transformação através das Forças Armadas, que é um discurso positivista, está ali na inauguração da nossa República. Basta lembrar da aula sobre República Velha. A ideia é que o Exército pode intervir na vida política quando houver uma desordem a nível nacional. Isso é um legado horroroso do início da República, que permanece na mentalidade política atual e tem que ser muito criticado, mas que o Vargas ajudou a ascender ao poder, não porque ele soubesse que ia chegar na merda que está acontecendo hoje em dia. Obviamente, não tinha bola de cristal o Getúlio Vargas, mas porque ele acreditava que, diante da quantidade de fraudes eleitorais perpetradas pela oligarquia paulista para se manter no poder, a única alternativa para se derrubar esse corpus que sugava, como é que eu posso dizer, que era parasitária, essa elite parasitária no domínio da República, a única forma de tirar eles do poder seria através da luta armada. E aí ele encontrava respaldo, encontrava eco para seus anseios nos oficiais mais jovens do Exército, que pensavam em modernizar o país através também desse movimento insurrecionista. Vargas vai insuflar isso, e o pior de tudo é que mais tarde o Vargas vai ser vítima desse mesmo processo, quando ele é eleito em 50 e acaba não mantendo o mandato por conta das tentativas de golpe militar. Ele acaba se suicidando, mas é uma coisa que a gente chega mais para frente. Ou seja, o Vargas não é esse movimento reacionário de direita, pelo contrário, ele é um camarada de tendências populares, ele é um populista, ele é muito ligado ao povo, muito ligado às transformações sociais, mas que colou nessa perspectiva de transformar o país através de uma luta armada radical que derrubasse as elites paulistas do poder. Não que ele achasse que essa continuidade da luta armada fosse justa ou necessária, tanto não achava como praticamente morreu por conta disso. Então, todo esse grupo social, veja, é muita gente, tá? Tá ali desgostosa do processo político reconhecidamente fraudado a nível nacional da eleição do Júlio Prestes. E tudo isso vai se conturbar cada vez mais com a morte de João Pessoa. João Pessoa vai ser assassinado. João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas. Lembrando, a essa época a cidade de João Pessoa se chamava Cidade da Paraíba. Também só conhecida como Paraíba, tipo São Paulo,
e Rio de Janeiro, que tem as capitais com o mesmo nome do estado. Então, João Pessoa, que era um antigo governador da Paraíba, tinha muitos desafetos ali na Paraíba. Um deles era o João Dantas. João Dantas era um jornalista paraibano que denunciava aí problemas, fraudes ou toda série de corrupção no governo de João Pessoa, e por conta disso ele foi perseguido politicamente, acabou tendo que fugir da cidade da Paraíba, deixando lá seu escritório trancado. Ele veio para Pernambuco, João Dantas. Quando chega o João Pessoa e descobre essa circunstância, que o João Dantas fugiu, o jornalista denunciava ele bastante, ele decide aí tentar acabar com o João Dantas através de um falso processo, manda fazer buscas e apreensões no escritório do João Dantas, não encontra basicamente nada, a não ser cartas de amor que ele trocava com uma jovem da época. Só que eram cartas, assim, digamos, muito tórridas, eram cartas muito pra época, pra uma relação de namoro, era muito caliente e tal. E como uma tentativa de vingança, o João Pessoa manda divulgar essas cartas para queimar na opinião pública a imagem da namorada de João Dantas, que vai ficar sendo conhecida como prostituta, ou uma mulher da vida, por ser uma mulher muito à frente do seu tempo e ter esses ideais de liberdade colocados. João Dantas fica furioso com essa circunstância e começa a planejar uma vingança. Em certa ocasião, visitando Pernambuco, João Pessoa estava ali tomando um café na Boa Vista, ali tranquilaço, de boaça, relaxado, e eis que cruza a esquina o menino João Dantas. Ele coça o bolso, percebe que a arma de fogo, o revólver dele está lá. O pessoal sempre andava armado nessa época, bem comum. Minha avó mesmo sempre andava com um punhal e com uma pistolinha na bolsa. Bem banal. Nessa época a galera é meio doida. Coçou o bolso, viu a arma de fogo lá e disse, pronto, é agora. Chegou no João Pessoa e disse, ó, João Pessoa, é você mesmo? João Pessoa virou para ele, opa, sou. Disse, pois eu sou João Dantas, aquele a quem tanto humilhaste. Puxa o revólver, mete um balaço, pá! Matou o João Pessoa. Completamente ligado ao quê? Motivos pessoais. João Dantas vai ser preso, vai morrer na cadeia, ninguém sabe se morreu ou se mataram ele na cadeia. A lógica do crime é um crime passional, certo? É vingança contra vingança. Mas a Aliança Liberal e Vargas vão utilizar isso como propaganda, a gente chama de false flag, tá? Uma bandeira falsa, acusando o João Dantas de ser um enviado do Partido Republicano Paulista, da oligarquia paulista, para eliminar essa figura da oposição que era o João Pessoa. E em cima desse movimento de insurreição popular, de revolta contra a morte do João Pessoa, é que Vargas vai insuflar as forças militares e vai marchar à frente delas em duas colunas, né? Vargas vem do sul e vem uma coluna também do nordeste, ali ligado aos partidários de João Pessoa, para invadir São Paulo e o Rio de Janeiro, tomar a capital e derrubar o governo do Washington Luiz. Essa é a famosa Revolução de 30. É uma revolução com o objetivo, com o intuito de acabar com o poder da oligarquia paulista, mas muito assentada, e é bom que isso seja dito, numa false flag, numa bandeira falsa que teria sido o assassinato político de João Pessoa. Não foi um assassinato político, foi um assassinato por motivos particulares. A Revolução de 30, de fato, chega ao Rio de Janeiro e consegue derrubar o Washington Luiz, que vai partir para o exílio. Vargas assume o poder e é dado início, a partir de então, ao período conhecido como Era Vargas, que vai se estender de 1930 a 1945. Tá bom? Essa aula encerramos por aqui. Próxima aula damos sequência ao debate.